Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte do único e soberano Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. E aqui comigo nos estúdios para juntos compartilharmos a palavra do Senhor, falarmos daquilo que gera esperança aos nossos corações, meu esposo, Amém. Bispo Sérgio Costa. Glória a Deus. Graça e paz, meu Amém. bem, graça e paz, eleitos e eleitas do Senhor. É sempre com muita alegria que nós saudamos você Amém. Que está nos assistindo e aqueles também que nos ouvem através da rádio, com alegria. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é a razão da nossa vida, Amém. Ele que é o Deus a quem nós servimos e temos esperança não só na salvação eterna, mas a esperança de dias bons, de melhores, esperança da provisão de Deus na nossa vida, suprindo cada uma das nossas necessidades. Esse é o Deus que eu te convido a que você esteja aprendendo, mergulhando em sua palavra e descobrindo aquilo que Ele há de revelar neste dia para a sua vida. Graça e paz. Amém. Que bom, amor, nós termos esta certeza no nosso coração, Amém. De que existe um Deus, existe sim o Todo-Poderoso, o Deus que é Criador, o Deus que governa sobre tudo Amém. E sobre todos, e ninguém pode resistir à sua vontade, Amém. Ninguém pode ir contra os seus propósitos ou os seus desígnios. Ele é soberano e graças a Ele nós estamos aqui para ministrar a palavra ao seu coração, para que você encontre, através desta palavra, uma direção para a sua vida, para que você encontre descanso para a sua alma, para que você encontre a paz que você tem buscado em tantos lugares e até hoje não alcançou. Você não alcançou porque a verdadeira paz, ela está em Jesus, não é, amor? Jesus Cristo. Ele disse que Ele nos deixaria uma paz que o mundo não seria capaz de nos dar, que os bens materiais não seriam capazes de proporcionar, que nada deste mundo poderia nos dar. Mas Ele disse, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não se turbe o vosso coração. Que palavra maravilhosa! Olha, eu quero começar este programa dizendo a você que nos assiste, não se turbe o seu coração. Não se preocupe, descanse no Senhor. Este mesmo Deus que deixou essa paz que nada pode tirar da nossa vida, nem as circunstâncias que venhamos a enfrentar. Talvez você esteja enfrentando neste momento circunstâncias difíceis, pesadas, mas olha, o Deus da paz, o príncipe da paz, porque assim a palavra do Senhor diz que Ele é o príncipe da paz. Ele está na sua vida e Ele tem propósitos perfeitos para você. Então descanse neste momento, esteja aberto para receber aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração nesta quinta-feira. Você que nos ouve através da Rádio 93 FM, você que está em outro país, em outro continente, que está recebendo esta palavra através da nossa página na internet, igrejacristovive.com.br, ou através do nosso canal no YouTube, TV Cristo Vive, enfim. Não importa o meio, importa o fim. Então, o fim para o qual esta palavra está sendo ministrada para a sua vida certamente é para que você tenha uma vida em abundância, para que você viva nesta terra aquilo que o Senhor tem para você. No último programa nós falamos a respeito, temos falado, na verdade, nos últimos programas, a respeito de uma passagem que o apóstolo Paulo falou a seu filho na fé Tito, quando ele escreve a Tito para deixar conselhos para aquele jovem pastor, e ele diz assim, capítulo 2, versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, primeiro, você deve crer que a graça de Deus, ela é salvadora, ela não é condenadora, ela não condena, ela resgata. A graça de Deus tem hoje resgate para a sua vida. O Senhor tem algo para manifestar
de grandioso e maravilhoso, porque no antigo pacto o profeta disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porém, o apóstolo Paulo no novo pacto diz, repete esta mesma passagem, ele diz, mas o Espírito nolo revelou. Deus nolo revelou pelo seu Espírito. Então, hoje nós entendemos que aquilo que Deus tem para nós é algo grandioso. São promessas, é a graça dele que tem tudo o que nós precisamos. E ele continua dizendo, educando-nos. A graça nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, é claro que o maior objetivo, amor, da nossa vida é vivermos aguardando a volta de Jesus. Amém. O cumprimento daquilo que foi profetizado e que pela fé nós cremos que vai acontecer. Mas enquanto nós estamos nesta terra, nós, pela graça de Deus, devemos viver sensata, justa e piedosamente. No último programa nós falamos a respeito de uma vida justa. O que Deus espera de nós? Como deve ser o nosso comportamento uma vez que nós nascemos em Cristo? Você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, você que ainda não o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, eu creio que Deus tem uma obra grandiosa para realizar na sua vida, como já disse, mas você vai entender. A partir do momento que você receber a Jesus, você vai compreender que esse novo viver em Cristo, ele tem novas diretrizes, ele gera em nós novos comportamentos. E a forma que Deus espera que nós vivamos é de forma justa. Nós falamos muito sobre isso, não é, amor? Amém. Como Deus espera que nós vivamos, não é? Temos que ser justos nessa terra. Exato. Qual é o modus operandi e vivendi do cristão? Nós que conhecemos a verdade, a palavra, fomos cortados por ela, nascemos em Cristo, somos novas criaturas. Paulo fala a respeito disso. Dá um exemplo em Coríntios a respeito daquele que é uma nova criatura, aquele que nasceu de novo. O nascimento não é segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo em nós. É uma forma de compreender as coisas diferente, à luz da palavra da graça de Deus, à luz da Bíblia Sagrada, não da lei, mas da graça. Amém. E quando nós compreendemos esta revelação, a revelação da sã doutrina, quando compreendemos que Cristo é o nosso sumo sacerdote, Ele foi oferecido em nosso lugar, levando todo o castigo, todo o pecado, toda a maldição, tudo aquilo que era condenação contra nós. Quando nós entendemos isso, nós passamos a viver em amor. Amém. Nós passamos a viver com gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Veja que é diferente você agir corretamente por medo, por coação. Não é desta forma. A lei doutrinava desta maneira. Se você pecar, você vai ser sentenciado pelo teu erro. Mas a graça de Deus não. Diz que através do amor de Cristo que nos alcançou é que nós passamos a ter uma nova novidade de vida. Amém. Ou seja, é por amor, Amém. É por gratidão, é por reconhecimento a tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. E isso reflete nas nossas atitudes. Claro, o apóstolo Paulo disse, e eu quero voltar a trazer este versículo para você em Romanos capítulo 6, versículo 15, ele diz assim, e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? E ele já dá a resposta, ele diz, de modo nenhum. Por quê? Ele diz, uma vez libertados do pecado, versículo 18, fostes feitos servos da justiça. Olha aí a justiça. Nós, porque fomos libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Então, já entendemos que o nosso chamado nesta terra é para vivermos na justiça de Deus, de sermos justos. Pessoas que vivem em concordância com os princípios bíblicos, com a vontade do Senhor, e compreendemos que isso é para o nosso bem. Isso é para que nós vivamos tranquilos, porque sempre que andamos em conformidade com a vontade do Senhor, nós vivemos tranquilos, sem temor do mal.
Nós não tememos nada porque sabemos que estamos agradando a Deus, vivendo de modo agradável ao Senhor. Então hoje, como eu anunciei no programa passado, vamos falar um pouco também sobre um outro tipo de justiça que a Bíblia fala, que é a justiça de Deus. E que às vezes eu percebo que ela é um pouco mal interpretada por algumas pessoas que, por vezes, falam de justiça de Deus como sendo algo para punir, não é? Em relação a outros próprios crentes. Vamos dar um exemplo. Muitas pessoas passam por situações onde elas são penalizadas, sofrem enganadas, algum sofrem algum dano, passam por alguma situação com outra pessoa e já se torna muito comum a pessoa falar assim: Deus vai fazer justiça. É verdade. Eu vou orar para que Deus faça justiça. Eu quero que Deus faça justiça com aquela pessoa. Só que, será que a forma como Deus faz justiça é a forma como nós, humanos, interpretamos que essa justiça deve ser feita? É verdade. Não é? Porque é claro que a Bíblia mostra que Deus faz justiça. E a primeira justiça que Deus faz é permitir que aquilo que o homem semeie, ele colha. É verdade. Não é? A Bíblia diz, olha, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Então a nossa preocupação não deve ser em pedir a Deus que Ele faça justiça, que Ele julgue aquela situação, para que de alguma forma nós nos vinguemos. Na verdade, meu bem, a pessoa já faz a oração pensando na justiça própria, como se Deus interpretasse a forma que nós pensamos humanamente e agisse dessa forma. Mas não. E é interessante nós vermos que, às vezes, algo que fazem contra nós, só o simples fato de cooperar para o nosso bem já é a justiça de Deus. É verdade. Não é mesmo? Se alguém faz algum mal contra você e aquele mal contribui para o seu bem, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para que você esteja num lugar que Deus quer que você esteja, olha, aconteceu com José. É verdade. Né? Os irmãos tentaram contra ele, tentaram matá-lo, venderam, e no final das contas, o que aconteceu com ele? Ele foi colocado entre os reis no Egito. Então, veja que a justiça de Deus é o que nós precisamos desejar, mas não segundo aquilo que nós entendemos como justiça. É verdade. Mas entregar nas mãos de Deus, esperar que Deus haja. Haja segundo a sua verdade, haja segundo a sua graça, haja segundo a sua misericórdia, haja segundo o seu amor. É desta forma que nós devemos orar. Veja que Jesus ele nos ensina isso em Mateus. Devemos orar pelos que nos perseguem. Veja, é difícil. Ele até diz, é fácil você orar por quem te faz o bem. É verdade. É fácil orar por quem te trata bem. Mas difícil é orar por aqueles que querem o seu mal. Aqueles que te perseguem, aqueles que te ofendem, aqueles que pisam no seu calo. É justamente nesse momento que você conhece aquele que está alicerçado sobre a rocha. Né? Está alicerçado sobre a palavra e a graça de Deus. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre não haver necessidade da nossa parte, de nós, como cristãos, ficarmos desejando que Deus nos vingue, que Deus faça algo contra alguém que nos fez mal. Essa não deve ser a nossa postura, porque naturalmente quem semeia o mal vai colher o mal. Perfeito. Isso independe, assim como quem semeia o bem vai colher o bem. Em Colossenses 3:25, ele diz assim: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Não há acepção. Não importa quem seja a pessoa. Semeou injustiça, fez aquilo que não deveria fazer, olha, é uma lei bíblica. Semeou, vai colher. Então, tire do seu coração qualquer sentimento que esteja
brotando e criando raízes, que esteja gerando amargura na sua vida, porque alguém te fez um mal e você tem orado, pedido a Deus, Senhor, faz justiça, faz justiça. Não faça isso, porque quem semear vai colher. É algo natural. Agora, como nós devemos orar? Não é? Como? O que nós devemos falar? Jesus deu o exemplo lá em uma das suas parábolas, em Lucas, no capítulo 18, ele mostrou como nós devemos orar. Ao invés de nós pedirmos que Deus faça algo em relação a outro que nos fez mal, devemos pedir para que Deus haja na nossa vida. Amém. Devemos pedir para que Deus nos ajude a solucionar os problemas, para que Deus nos dê dupla honra, para que Deus julgue a nossa causa, para que nós sejamos beneficiados e não algo que seja contra o outro. Olha só, acompanhe comigo em Lucas capítulo 18. Disse-lhe Jesus uma parábola, versículo 1, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará justiça aos seus escolhidos, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Então a nossa oração deve ser, Senhor, faz justiça na minha vida, defenda-me. Defenda a minha vida desta situação, livra-me do mal, livra-me do laço do passarinheiro. Se alguém cometeu algo, gerou algum dano para a sua vida, peça que o Senhor restitua. Clame a Deus para que Ele mude as situações, para que Ele faça o outro enxergar, não é, amor? Isso é importante também, não é? Para que Deus faça o outro enxergar o seu erro. E nós cremos que Deus age na vida de todo aquele que se arrepende, daquele que confessa. O salmista diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então a nossa posição, nós estamos debatendo aqui este assunto importante, para que você tenha bases, né, ao se deparar com situações semelhantes, e saiba agir de forma cristã. Veja que existe a essência da impiedade, do ímpio, daquele que anda segundo os seus caminhos, mas nós, como filhos de Deus, como justos, temos que escolher aquilo que nos leva a um caminho de justiça, um caminho de santificação. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, diz assim, ó, continue o injusto fazendo a injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, mas veja, e esta palavra é para você e para mim, para nós, o justo continue na prática da justiça. Amém. E a prática da justiça consiste em agirmos segundo a palavra, não segundo os homens, as leis dos homens, né? Não segundo a nossa ira, a justiça, olho por olho, a lei de talião, não. Olho por olho, dente por dente, me fez, eu vou fazer. Eu desejo mal para aquela pessoa que me fez mal. Né? Né? Quantas coisas estão acontecendo à nossa volta e é momento de nós refletirmos, é momento de nós pensarmos, olha, o nosso coração tem que ser um coração generoso, um coração misericordioso, mesmo porque cabe a Deus a justiça, cabe a Deus justificar o homem. E ele diz o seguinte, ele diz que o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, nós devemos buscar esta vida de intimidade com Deus, uma vida que brote o fruto do Espírito através de nós. Veja que Jesus diz que nós somos os ramos, Ele é a videira, nós os ramos. E Ele diz, ó, nós devemos o quê? Serem frutíferos? Não, devemos frutificar. O que Ele está dizendo?
Você tem que dar frutos de justiça, de amor, de misericórdia, de perdão, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Aquilo que é o fruto do Espírito e que se manifesta na vida do cristão por intermédio do Espírito Santo em nós. Então é desta forma que nós devemos agir. Nós vemos, às vezes, pessoas passam e falam, não, fulano passou por mim, não me cumprimentou, também não vou cumprimentar. Não. Faça, dê a sua mão, estenda a sua mão. Jesus falou, olha, se te pedirem para andar 1 milha, ande 2, 3, 4, quantas forem necessárias. Isso é tão difícil, né, amor? Nesse momento em que nós vivemos uma sociedade que é tão egoísta. Né? As pessoas cada vez mais pensam né? Nos seus próprios interesses, na sua própria vida, no que diz respeito a si mesmo, quando, na verdade, quando nós temos esse tipo de pensamento, nós entendemos que não é só o nosso bem, mas é o bem de todos. E quanto melhor as pessoas viverem, melhor será a nossa vida também. Então, é importante que nós deixemos esses sentimentos e esses desejos destrutivos que na verdade não fazem parte da essência de Deus, fazem parte da essência do homem, carne do homem, que nós deixemos de lado esses sentimentos e possamos compreender realmente aquilo que o apóstolo Paulo disse, que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. Claro. Né? Então, da forma como Jesus ensinou. Jesus ensinou a respeito do amor, Jesus ensinou a respeito do altruísmo, Jesus ensinou a respeito de tantos sentimentos que nós devemos praticar no nosso dia a dia, e nós não devemos nos apegar àquilo que é ruim, àquilo que nos faz mal, porque no próximo programa vamos falar a respeito do perdão um pouco, quando nós não liberamos o perdão, né, e a pessoa que vive com este sentimento de que Deus tem que fazer justiça, Deus precisa agir contra aquele que fez mal, ela vive atormentada por verdugos. E talvez a outra pessoa não esteja nem aí, nem pensando mais na situação, e a pessoa que sofreu o dano e que deveria aguardar e liberar o perdão, ela vive atormentada. Então isso não faz bem a ninguém. Olha, se alguém cometeu um mal contra a sua vida, quem sabe você que nos assiste tem pensado assim, estou esperando Deus fazer justiça contra aquela pessoa. Que se come frio, né? É muito esse ditado. É verdade. Então, assim, a vingança é um prato que se come frio. Esses sentimentos são totalmente anticristo. Totalmente. Né? São anti-evangelho. Mas nós estamos aqui para fazer com que você reflita sobre essas situações, sobre a sua vida e possa liberar aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração lá dentro. Não aquilo que a carne quer aflorar, mas aquilo que o Espírito Santo colocou, implantou numa semente lá dentro do seu coração. E Ele quer que você pratique. Hoje é dia de liberar o coração. Amém. Hoje é dia de liberar da sua vida todos esses sentimentos destrutivos, tudo aquilo que tem impedido até mesmo o seu sono. Quantas vezes você tem se deitado para dormir e não consegue, fica de um lado para o outro, sentindo inquieto, sentindo atormentado. Eu creio, nós cremos que a partir do momento em que você liberar o seu coração, a partir do momento em que você realmente entregar para Deus a situação, entregar para Ele, não dizendo como Deus tem que fazer, o que Ele tem que fazer. Não, entregue nas mãos do Senhor. Descanse nele. Ele é um Deus justo. Entregue nas mãos do Senhor, porque a vida é uma sementeira. Aquilo que cada um semear, vai colher hoje ou amanhã. Essa é uma lei bíblica. E descanse em Deus. Descanse no Senhor. E creia que Ele tem o melhor para a sua vida. Ele vai julgar a sua causa. Jesus disse, olha, Deus faz justiça aos seus escolhidos. Deus ouve, Deus atende e Deus responde. Amém? Olha, o nosso programa chegou ao fim, mas certamente vamos dar continuidade a este assunto. Nós temos muito pouco tempo para falarmos de um assunto tão profundo, né? Então precisamos resumir aqui, mas teremos ainda muitas outras quintas-feiras para falarmos a respeito deste assunto que realmente muda vidas. Que você tenha recebido e comece já
a praticar. Amém? Queremos agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana, por mais esta oportunidade, a você que nos acompanhou. Receba a paz do Senhor no seu coração. Glória a Deus. E que daqui para frente você realmente comece a viver em novidade de vida, uma nova vida com o Príncipe da Paz. Amém? Viva de forma justa e confie na justiça do Senhor. Graça e paz. Amém.